Olá, povo brasileiro! Hoje vamos ler mais um capítulo do livro Autobiografia de um Yogi. Vou ler hoje o capítulo 2. Capítulo 2. Vou ver aqui, onde é que está o capítulo 2? Página 16. Autobiografia de um Yogi, capítulo 2. A morte da minha mãe e o amuleto místico. O maior desejo da minha mãe era o de ver casado meu irmão mais velho. Quando eu contemplar a face da esposa de Ananta, terei encontrado o céu nessa terra. Frequentemente ouvi mamãe expressar com estas palavras o arraigado sentimento hindu pela continuidade da família. Eu tinha 11 anos quando se realizaram os esponsais de Ananta. Mamãe estava em Calcutá, supervisionando alegremente os preparativos para o casamento. Papai e eu ficamos sozinhos em nossa casa em Bareilly, ao norte da Índia, para onde ele fora transferido após 2 anos em Lahore. Anteriormente, eu havia presenciado o esplendor dos ritos nupciais de minhas 2 irmãs mais velhas, Roma e Uma. Para Ananta, entretanto, como o primogênito, os preparativos eram realmente meticulosos. Mamãe, em Calcutá, recepcionava numerosos parentes que chegavam diariamente de regiões distantes. Alojava-os confortavelmente em uma casa ampla, recém-adquirida, situada em Amherst Street 50. Tudo estava pronto. As iguarias do banquete, o trono vistoso no qual meu irmão seria carregado até a casa da noiva, as fileiras de luzes coloridas, os gigantescos elefantes e camelos feitos de papelão, as orquestras indiana, inglesa e escocesa, os artistas encarregados de alegrar a festa, os sacerdotes celebrantes dos antigos ritos. Papai e eu, com espírito festivo, planejávamos nos reunir a família em tempo oportuno para a cerimônia. Entretanto, pouco antes do grande dia, tive uma visão de mau presságio. Foi em Bareilly à meia-noite. Eu dormia ao lado de meu pai no terraço de nosso bangalô, quando fui acordado pelo tremular peculiar do mosquiteiro sobre a cama. As finas cortinas abriam-se e vi a amada figura da minha mãe. "Acorde seu pai!" Sua voz era apenas um sussurro. "Tomem o primeiro trem, os das 4 da madrugada. Corram a Calcutá se me quiserem ver." A aparição desvaneceu-se. Papai, mamãe está morrendo!" O terror em minha voz despertou-o instantaneamente. Em soluços comuniquei-lhe a notícia fatídica. "Esqueça esta alucinação." Meu pai, como de costume, deu sua negativa a uma situação nova. "Sua mãe está em perfeita saúde. Se recebermos notícias más, partiremos amanhã." "O senhor nunca se perdoará por não partir agora." E a angústia me fez acrescentar amargamente: "Eu também jamais o perdoarei." A manhã seguinte despontou melancolicamente com as explícitas palavras:
Mamãe gravemente enferma. Casamento adiado. Venham imediatamente. Papai e eu partimos como dementes. Um dos meus tios veio ao nosso encontro numa estação onde tínhamos de baldear. Estrondoso trem vinha em nossa direção, aumentando seu tamanho telescopicamente. De meu tumulto interior, brotou a determinação repentina de me atirar aos trilhos do trem. Sentindo-me destituído de minha mãe, não podia suportar um mundo repentinamente árido. Eu amava minha mãe como a amiga mais querida sobre a terra. Seus confortadores olhos negros tinham sido meu refúgio nas insignificantes tragédias da minha infância. Ela ainda está viva? Detive-me para esta última pergunta a meu tio. Ele interpretou com rapidez o desespero em minha face. Claro que sim. Eu, porém, mal acreditei. Quando chegamos à nossa casa em Calcutá, foi só para nos confrontarmos com o chocante mistério da morte. Entrei em colapso, mergulhando em profunda depressão. Muitos anos decorreram antes que meu coração se conformasse. Bramindo nos próprios portões do céu, minhas súplicas afinal impeliram a Mãe Divina a se apresentar. Suas palavras trouxeram cura definitiva às feridas ainda abertas. Sou eu que tenho velado por ti, vida após vida, na ternura de muitas mães. Vê em meu olhar os dois olhos negros, os belos olhos perdidos que anda buscando. Papai e eu regressamos a Bareilly logo após os ritos crematórios da bem-amada. Todas as madrugadas, bem cedo, eu fazia uma patética peregrinação em sua memória, a frondosa árvore Sheol, que sombreava o prado auriverde em frente ao nosso bangalô. Em momentos poéticos, imaginava que as flores brancas de Sheol se derramavam com espontânea devoção sobre o altar do prado. Misturando minhas lágrimas ao orvalho, frequentemente observei uma estranha luz sobrenatural emergindo da aurora. Dores me assaltavam, intensas, de saudade de Deus. Sentia-me fortemente atraído para o Himalaia. Um de meus primos, recentemente chegado de uma viagem às Montanhas Sagradas, visitou-nos em Bareilly. Escutei ansiosamente suas histórias sobre a alta cordilheira, morada de yogis e swamis. A palavra suá é a raiz sânscrita de swami e significa aquele que se uniu a seu ser. Fujamos para o Himalaia. Minha sugestão, feita um dia a Dwarka Prasad, jovem filho de nosso caseiro em Bareilly, foi mal recebida. Ele revelou o plano a meu irmão mais velho, recém-chegado para visitar papai. Em vez de sorrir com tolerância do projeto impraticável de um menino, Ananta aproveitou o fato para me ridicularizar. Onde está a sua túnica alaranjada? Você não pode ser um swami sem ela. Suas palavras, porém, provocaram em mim uma inexplicável comoção. Fizeram com que visse uma nítida imagem.
Eu era um monge percorrendo a Índia. Talvez as palavras de Ananta despertassem lembranças de uma vida anterior. Em todo caso, percebi com que naturalidade usaria a túnica daquela ordem monástica de fundação antiquíssima. Conversando certa manhã com Dwarka, senti que o amor por Deus crescia sobre mim com a força de uma avalanche. Meu companheiro mal prestou atenção à eloquência que se seguiu, mas eu me ouvi atentamente. Fugi naquela tarde para Nainital, no sopé do Himalaia. Ananta perseguiu-me com determinação. Fui forçado a regressar tristemente a Bareilly. A única peregrinação permitida era o passeio habitual à árvore Sheol todas as madrugadas. Meu coração chorava pelas duas mães perdidas, a humana e a divina. A morte de mamãe deixou no tecido da família um rasgão irreparável. Papai nunca voltou a se casar, nos quase 40 anos que ainda viveu depois da morte da minha mãe. Assumindo o difícil papel de pai e mãe de seu pequeno rebanho, ele se tornou perceptivelmente mais terno, mais acessível. Com serenidade e discernimento, resolvi os vários problemas da família. Após as horas de trabalho no escritório, retirava-se como um eremita ao cubículo do seu quarto, praticando Kriya Yoga em doce tranquilidade. Muito depois da morte de mamãe, tentei contratar uma enfermeira inglesa para cuidar dos detalhes que tornariam mais confortável a vida do meu pai. Mas ele abanou a cabeça negativamente. Os cuidados para comigo terminaram quando sua mãe se foi. Seus olhos estavam distantes, cheios de devoção perpétua. Não aceitarei serviços de nenhuma outra mulher. 14 meses depois da partida da minha mãe, soube que me deixaram uma importante mensagem. Ananta estivera presente ao lado do seu leito de morte e registrara as suas palavras. Embora ela tivesse recomendado que a revelação me fosse feita 1 ano após sua morte, meu irmão a retardou. Em breve partiria de Bareilly para Calcutá, para casar-se com a jovem escolhida por mamãe. O costume indiano, segundo o qual os pais escolhem os cônjuges dos seus filhos, tem resistido às rudes investidas do tempo. Elevada é a percentagem de casamentos indianos felizes. Uma noite, chamou-me para junto de si. Mukunda, tenho relutado em dar-lhe uma estranha mensagem. Sua voz tinha um tom de resignação. Temi avivar seu desejo de abandonar o lar. Mas, de qualquer jeito, você está revestido de fervor divino. Quando capturei recentemente a caminho do Himalaia, tomei uma resolução definitiva. Não adiarei por mais tempo o cumprimento de uma promessa solene. Entregando-me uma caixinha, meu irmão transmitiu a mensagem da mamãe. Deixe que estas palavras sejam minha bênção final, meu amado filho Mukunda, dissera minha mãe. Chegou a hora em que devo relatar alguns fenômenos extraordinários
acontecidos após o seu nascimento. Conheci a senda reservada a você quando ainda era um bebê em meus braços. Naquela época, levei-o no colo à casa do meu guru em Benares. Eu mal podia ver Lahiri Mahasaya sentado em meditação profunda, quase escondido atrás de uma multidão de discípulos. Enquanto o acalentava, fazia uma prece para que o grande guru nos percebesse e abençoasse. À medida que meu silencioso pedido devocional crescia em intensidade, ele entreabriu os olhos e fez sinal para que me aproximasse. Os outros abriram caminho. Curvei-me diante dos pés sagrados. Lahiri Mahasaya colocou o Mukunda em seu colo, pousando a mão em sua fronte, à guisa de batismo espiritual. Mãezinha, seu filho será um yogi. Como uma locomotiva espiritual, conduzirá muitas almas ao reino de Deus. Meu coração saltou de alegria ao ver que minha súplica secreta fora atendida pelo Guru onisciente. Pouco antes de seu nascimento, Mukunda, Lahiri Mahasaya me dissera que você seguiria o caminho dele. Mais tarde, meu filho, sua visão da grande luz foi testemunhada por mim e por sua irmã Roma. De um quarto próximo, nós observamos imóvel em seu leito. Seu rostinho iluminou-se, sua voz soou com determinação férrea quando falou de ir para o Himalaia em busca do divino. Por esses meios, filho querido, soube que seu caminho está muito além das ambições mundanas. O mais singular evento de minha vida trouxe-me confirmação posterior. Um evento que agora me impele a dar-lhe esta mensagem em meu leito de morte foi uma entrevista com um sábio no Punjab, quando a nossa família vivia em Lahore. A criada entrou certa manhã em meu quarto e disse: Senhora, um estranho Sadhu estava aqui. Ele insiste em ver a mãe de Mukunda. Quem disse isso foi uma senhora chamada Anacoreta, pessoa dedicada ao asceticismo e à disciplina espiritual. Estas singelas palavras tocaram uma corda profunda dentro de mim. Fui imediatamente cumprimentar o visitante. Curvando-me a seus pés, senti que estava na presença de um verdadeiro homem de Deus. Mãe, disse ele, os grandes mestres desejam que saiba que sua permanência na terra não será longa. Sua próxima doença será a última. E houve um silêncio durante o qual não me senti alarmada. Apenas senti uma vibração de grande paz. Quando eu descobri, por essas palavras, que mamãe tinha conhecimento secreto da breve duração da sua vida, compreendi pela primeira vez por que insistira tanto em apressar os planos para o casamento de Ananta. Embora ela tivesse morrido antes do casamento,
O seu desejo maternal natural fora de assistir aos rituais. Finalmente, o Yogi voltou a falar. A senhora deve ser guardiã de certo amuleto de prata. Não lhe darei o talismã hoje, para demonstrar a veracidade das minhas palavras. Ele se materializará em suas mãos amanhã, quando estiver meditando. Do seu leito de morte deverá instruir seu filho mais velho, Ananta, para que o grande amuleto durante 1 ano, para que guarde o grande amuleto durante 1 ano e então entregue a seu segundo filho, Mukunda. Ele entenderá o significado do talismã, proveniente dos grandes seres. Ele deve recebê-lo na época em que estiver pronto para renunciar a todas esperanças mundanas e começar sua busca vital de Deus. Depois de haver conservado o amuleto por vários anos, e quando o mesmo tiver servido a seu propósito, desaparecerá. Mesmo que esteja guardado no esconderijo mais secreto, voltará ao lugar de onde veio. Ofereci esmolas ao santo e me inclinei diante dele com grande reverência. Oferecer esmolas é um gesto habitual de respeito para com os sadhus. Sem aceitar minha oferenda, abençoou-me e partiu. Na tarde seguinte, quando estava sentada em meditação, um amuleto materializou-se entre as palmas das minhas mãos, tal como o Sadhu prometera. Fez-se notar por seu contato liso e frio. Guardei-o zelosamente durante mais de 2 anos, e agora deixo sob a custódia de Ananta. Não lamente minha partida, pois serei introduzida por meu grande guru nos braços do infinito. Adeus, meu filho. A mãe cósmica o protegerá. Um raio de iluminação desceu sobre mim quando eu peguei o amuleto. Muitas recordações adormecidas despertaram. O talismã redondo e autenticamente antigo estava coberto de caracteres sânscritos. Compreendi que procedia de mestres de vidas anteriores que invisivelmente guiavam meus passos. Havia outro significado ainda, mas não se deve revelar completamente a essência de um amuleto. O amuleto era um objeto produzido no mundo astral, de estrutura evanescente. Tais objetos devem um dia desaparecer do nosso mundo físico. Inscrito no talismã havia um mantra, ou letra de um cântico. Em parte alguma, os poderes do som e de Vash, a voz humana, foram tão profundamente pesquisados quanto na Índia. A vibração de Om, que reverbera em todo o universo, o verbo ou voz de muitas águas, como diz a Bíblia, tem 3 manifestações ou guinas: criação, preservação e destruição. Taitira
Taittira Upanishad, capítulo 1, verso 8, página 8. Sempre que o homem pronuncia uma palavra, aciona uma das 3 qualidades de Om. Esta lei se encontra por trás do mandamento que, em todas as escrituras, diz que o homem deve falar a verdade. O mantra sânscrito inscrito no amuleto, quando pronunciado de modo correto, possuía uma potência vibratória espiritualmente benéfica. O alfabeto sânscrito de construção ideal compreende 50 letras, tendo cada qual uma pronúncia determinada, fixa. George Bernard Shaw escreveu um ensaio sagaz e, logicamente, satírico sobre a inadequação fonética do alfabeto inglês de base latina, no qual 26 letras se esforçam para carregar sem êxito o pesado fardo do som. Com sua habitual impiedade, se a apresentação de um alfabeto inglês para o idioma inglês custar uma guerra civil, não a lamentarei. O Sr. Shaw insistia na adoção de um novo alfabeto de 42 letras. Ver seu prefácio ao livro de Wilson, O Miraculoso Nascimento da Linguagem. Livraria Filosófica, Nova York. Semelhante alfabeto aproximar-se-ia da perfeição fonética do sânscrito, cujo emprego de 50 letras evita erros de pronúncia. As descobertas de sinetes no Vale do Rio Indo está levando vários estudiosos a abandonarem a teoria de que a Índia tomou o seu alfabeto sânscrito emprestado de fontes semíticas. Algumas grandes cidades hindus foram recentemente escavadas em Mohenjo-daro e Harappa, fornecendo provas de uma cultura eminente que deve ter tido uma longa história anterior no solo da Índia, pois nos faz retroceder a eras suspeitadas apenas obscuramente. Sir John Marshall, Mohenjo-daro e a civilização do Indo, 1931. Se a teoria hindu da grande antiguidade da existência do homem civilizado no planeta estiver correta, torna-se possível explicar por que a mais antiga língua do mundo, o sânscrito, é também a mais perfeita. Sr. William Jones, fundador da Sociedade Asiática, disse: o sânscrito, seja qual for a sua antiguidade, possui uma estrutura maravilhosa. É mais perfeito do que o grego, mais rico do que o latim e mais primorosamente refinado do que qualquer dos 2 idiomas. E afirma a Enciclopédia Americana: desde o ressurgimento dos estudos clássicos, não houve acontecimento mais importante na história da cultura que a descoberta do sânscrito por estudiosos ocidentais no final do século XVIII. A linguística, a gramática comparada, a mitologia comparada e a ciência da religião ou devem a sua própria existência à descoberta do sânscrito,
ou foram profundamente influenciadas por seu estudo. Agora tem umas figuras aqui, ó. Essa aqui era a mãe do Paramahansa Yogananda. Esse aqui embaixo é Yogananda, tá em pé. Esse aqui, ó. Quando ele era estudante no 2º grau, com Ananta, seu irmão mais velho. Aqui. Agora tem a meio-irmã mais velha de Yogananda, quando era menina. Essa aqui, ó. A meio-irmã de Yogananda, quando era criança. Aí tá aqui, ó. O Yogananda, a irmã mais velha e a irmã mais nova. E esse aqui é o pai de Yogananda. Como o talismã, afinal, desapareceu em meio a circunstâncias profundamente infelizes de minha vida, e como sua perda foi o arauto do ganho de um guru, não será contado neste capítulo. O menininho, frustrado em suas tentativas de chegar ao Himalaia, apesar disso, viajava para longe todos os dias nas asas do seu amuleto. Fim do capítulo 2.